Nessa área da fisiatria que nós conversávamos, bom dia, Lu, que nós conversávamos, em 1991 eu tive a oportunidade de frequentar hospitais, até por uma necessidade pessoal, frequentar hospitais de reabilitação. E é interessante quando a gente começa a avaliar a nossa história, e a gente percebe que é um universo à parte que a gente não conhece, até que chega um momento em que você precisa frequentar, né? Então, até então eu nunca tive contato com nenhum tipo de deficiência, com nenhum tipo de limitação. E de repente comecei a frequentar esse hospital e comecei a observar, né, as pessoas que ali participavam, né, de lesões de modo geral, de lesões medulares, de aneurismas, de amputações, de vários tipos de casos, de deformidades físicas, né? E aí a gente começa a observar, e você vai um dia, vai um mês, vai 2 meses, e aí, então a gente começa a ter um contato com as pessoas, e não apenas observando aquilo que elas vivem, mas a gente começa, através da troca de ideias, a gente começa a conhecer exatamente as condições em que as pessoas se encontram, o tipo de vida que elas têm, e a gente vê que é uma situação extremamente complicada, né? Principalmente porque são pessoas que são pessoas muito simples, pessoas muito humildes, né? Só um instantinho, pessoal, por favor. Voltando, né? E são pessoas muito simples, pessoas muito humildes, que tem ali, você passa na frente do hospital e você vê ali as mães chegando de ônibus, carregando seus filhos no colo, vindo de lugares distantes da periferia de São Paulo, que é uma cidade monstruosa pelo seu tamanho, e elas vão ali em busca de ajuda, em busca de assistência, né? Então é muito difícil a gente imaginar, se a gente não tiver contato, de a gente imaginar como essas pessoas são capazes de lidar, mas elas conseguem, né? Essa que é a parte mais a parte mais bela dessa dificuldade, dessa necessidade que essas pessoas, que essas famílias têm de passar, é que apesar das dificuldades, elas conseguem. Mesmo indo de ônibus, mesmo não tendo ali as condições para comprar os equipamentos necessários. Bom dia, Capitino. Bom dia, Medizeiro. Bom dia, Evan. Mesmo não tendo condições, elas conseguem, né? Vão ali dia após dia, sem pensar a longo prazo, mas vão cuidando da rotina, daquilo que acontece durante a semana, a preocupação daquele momento, né? E elas vão levando. De repente, quando olha para trás, percebem que passaram anos convivendo com aquela situação, né? E o espírito ali sendo lapidado nesse processo doloroso, nesse processo de dificuldade. E depois de um tempo olha para trás e percebe que houve transformações, né? Poucos são os casos que apresentam revoltas em que aquela situação não foi aproveitada. Mas apesar da tristeza, apesar das dificuldades, das frustrações que as pessoas vivenciam, tiveram uma mudança, começaram a ver a vida de um modo diferente, começaram a valorizar aspectos que até então não valorizavam, né? Então é exatamente esse o efeito, né, da dor na vida das pessoas. A gente se torna mais humilde, a gente se torna mais consciente, a gente pode dizer assim popularmente, a gente baixa a nossa bola, acreditando que nós somos donos do mundo, detentores de todo o poder e toda a riqueza e toda a sabedoria, e de repente vem a vida e nos traz um ensinamento que faz com que a gente coloque, né, os pés no chão, coloque a cabeça no lugar e comece a viver ali dentro do nosso universo para cuidar daquele momento, daquela situação, né? Aconteceu justamente com meu pai, né? Era a criatura mais amada da família, né? E a família acaba se mobilizando, acaba aprendendo de alguma forma, né, André? A gente ainda não sabe exatamente por quê que as coisas acontecem. Felizmente a gente não sabe o porquê das coisas acontecerem, porque a gente tem aquela curiosidade, né? Gostaria de saber porquê, mas de repente vendo a causa a gente se torna muito mais angustiado do que simplesmente lidar com a situação do presente, né? Pois é, né, Lu? É uma pergunta que todo mundo faz, limitados, né? Uma pergunta que todos nós fazemos, limitados por aquela situação, né? Sem pensar na história, sem pensar na vivência, em toda a sua abrangência, né? Pois é, também é outra situação também, né, Sandra? Tratamento de cânceres, né? Tratamentos de doenças que são crônicas, que são
que são difíceis, né? Então elas ensinam de todas as formas. A Diana colocou em hospital de especialidade de câncer, você também vê isso, a gentileza entre os pacientes, né? Cada um acha que o outro está mais necessitado. É uma coisa muito bonita de se ver. E é exatamente aquilo que a doutrina nos passa através dos ensinamentos, mostrando para nós que quando tem essas grandes calamidades, quando a gente leva um chacoalhão, a gente muda completamente a nossa perspectiva, né? A gente começa a mudar completamente o nosso modo de viver, né? É uma questão de necessidade, né, Sandra? A gente não tem explicações para isso, né? Aprendi que não existe injustiça divina, mas cheguei a questionar como todo mundo questionaria, né? Eu questiono, o outro questiona, todo mundo questiona, né? Para poder explicar porquê das coisas. Mas as coisas são como são, né? Então, independente dos questionamentos que a gente faça, as nossas necessidades, né, nos chamam para as responsabilidades, né? Então é assim que funciona. Mas vamos lá, né? Grande abraço, Landão, Menezes, bom dia. Então vamos lá, nós vamos estudar hoje a questão 138 do nosso livro o texto número 138 do nosso livro Vinha de Luz. E o texto de hoje é Iluminemos o Santuário, né? Uma mensagem para as nossas reflexões, em que Emmanuel, né? Verdade, né, Wagner? Como diz a propaganda, o que move o mundo não são as respostas, e sim as perguntas, né? Porque do contrário, se as respostas tivessem sido alcançadas, a gente ficaria acomodados, né? Não nos mobilizaríamos buscando entendimento das coisas. Esse que é o grande estímulo que a vida nos dá. Então, Emmanuel separa para nós um versículo da segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16, em que Paulo diz ali aos seus seguidores, né, ou os seus trabalhadores: pois nós somos um santuário do Deus vivo. E quando se fala sobre essa questão do santuário do Deus vivo, a gente fala sempre que nós somos o receptáculo de tudo aquilo, né, que vem de mais belo, de mais elevado, de mais nobre, vindo de Deus. E quando a gente fala nisso, vai exatamente ao encontro daquilo que nós conversamos agora há pouco, embora nós não tenhamos ainda compreensão ou o entendimento necessário para podermos desvendar esses mistérios das dificuldades que cada pessoa enfrenta, né, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida social. Algumas vezes eu fico pensando assim que a gente passa por situações difíceis e a gente começa a levantar esses questionamentos, porque é uma necessidade que nós temos de entender o porquê dessas experiências. E de repente a gente para e olha na televisão e vê um terremoto que fez com que 2.000 pessoas morressem ao mesmo tempo, em que suas vidas foram completamente destruídas. A única coisa que elas conseguiram manter era a roupa do próprio corpo e a sua saúde física, com o seu psicológico completamente abalado. E eles terão que reconstruir suas próprias vidas a partir do zero, e isso demora, a gente lembra, se tivesse naquela condição. Hoje a nossa vida está de certa forma construída, apesar das dificuldades. Imaginemos se nós perdêssemos tudo e tivéssemos que começar a construir. Quanto tempo a gente levaria para ter uma vida estabilizada? Demoraria provavelmente 2, 3, 5 anos. Ou muitas vezes pessoas que não conseguiriam nem sequer alcançar essa estabilidade. E aí então a gente começa a fazer comparações, né? Olha, eu tenho essa dificuldade pessoal, alguém da minha família ficou doente, uma pessoa ficou doente, mas de repente eu olho num país que várias famílias inteiras ficaram numa condição muitas vezes desesperada, não tendo o que comer, não tendo o que vestir, não tendo remédio, não tendo onde morar. A gente começa a olhar para a nossa vida de um modo diferente. Mas tem uma situação, né? Bom dia pessoal que chegou, uma situação que eu sempre coloco, que eu não gosto de fazer comparações sobre dificuldades. A minha dificuldade, ela tem o grau, a intensidade de acordo com a capacidade que eu tenho de lidar com ela. O outro é a mesma coisa. Então as pessoas que passam por essas grandes tragédias têm ali as suas necessidades, têm as suas capacidades e os seus recursos. Nós também temos os nossos. Mas é importante que a gente, quando olha essas dificuldades, nós costumamos nos questionar sobre essa questão de como é que podemos receber de Deus os benefícios do mundo espiritual passando por tantas dificuldades. Exatamente porque nós observamos apenas
aquele ponto, aquele momento onde a dificuldade se instala, mas nós não entendemos a sua origem e nem entendemos quais serão as suas consequências, que são consequências sem dúvida nenhuma muito produtivas, porque essas dificuldades nos chegam para o nosso despertar, nos chegam para nós modificarmos o nosso plano de vida. É como se por acaso nós estivéssemos num voo, com um plano de voo já pré-estabelecido, com origem e destino, e o percurso que nós vamos fazer, e de repente no meio do caminho surge uma nuvem de tempestade, uma grande tempestade, e aí então nós temos que fazer um desvio, mas para chegar no mesmo objetivo. Então, pelo fato de nós não entendermos ainda o porquê das coisas, nós fazemos esses questionamentos e surgem essas dúvidas. Mas a partir do momento em que nós começamos a alimentar a nossa fé, como eu sempre digo assim, se por acaso nesse momento eu não entendo o porquê das coisas, eu coloco nas mãos de Deus e faço o melhor que eu puder. Depois no futuro eu vou entender. Mas a confiança que eu tenho de dizendo assim, olha, se a coisa aconteceu, isso não é conformismo. Essa é uma questão muito interessante, que inclusive eu ouço com uma certa frequência das pessoas dizerem assim, eu não aguento esses espíritas, eles se conformam com tanta facilidade, parece que eles gostam de sofrer. E na verdade não, na verdade a gente alimenta uma resignação, uma confiança de que essa dificuldade é temporária e que ela tem um propósito muito maior do que simplesmente nos proporcionar um tipo de sofrimento. E quando eu tenho essa confiança, eu me liberto desse temor, me liberto dessa revolta e concentro as minhas forças naquilo que eu posso fazer de melhor diante daquela situação. Porque quando eu paro e começo a me revoltar, a gente imagina assim que é mais ou menos como o nosso corpo físico. No momento em que você acaba de almoçar, em que você acaba de ter assim uma refeição bem farta, todas as atenções do seu corpo estão voltadas para a sua digestão. Ou seja, você se encontra ali com o seu estômago, com o seu aparelho digestivo, trabalhando para poder digerir aquela alimentação para que ele possa ser melhor absorvido. No momento em que você descansa, todo o seu corpo trabalha para o relaxamento. Ou seja, quando nós nos encontramos numa situação difícil e nós alimentamos uma revolta diante dela, todas as nossas energias são concentradas nesse fator negativo e destrutivo. Porque nós nos intoxicamos cada vez mais. Por que isso tudo? Porque não me interessa o que tem de fora, não me interessa as respostas que me deem, não me interessa aquilo que eu pretendo alcançar no futuro. O que me interessa é a não aceitação daquela experiência difícil. Então eu concentro todas as minhas forças no meu corpo físico e então eu vou me autodestruindo como se isso fosse resolver as minhas dificuldades. Mas muito bem. Modificando então a minha perspectiva diante daquela situação, eu começo a pensar, bom, já que eu não consigo entender nesse momento o porquê das coisas, e eu sei pelos ensinamentos que me foram passados e que eu aceitei, porque eu achei absolutamente racional, não porque isso foi um dogma, disseram que para mim assim, olha, você tem que aceitar porque é assim e pronto. Não é assim que funciona. Quando a gente pensa assim, olha, eu sou um espírito que passa por uma fase de experiência nesse nosso mundo físico, e essa experiência para mim é difícil. Mas eu sei que essa experiência é temporária e que em breve eu vou restabelecer o curso para a minha evolução sem esses tropeços. Quando eu estabeleço isso como uma referência de vida, como uma filosofia de vida para mim, e eu começo a ter confiança de que isso é uma realidade pela comunicação que nós temos com o mundo espiritual, pelas orientações que os espíritos nos passam, dizendo que nós também passamos por essas situações, e nós conseguimos sobreviver, nós conseguimos vencer, e hoje estamos aqui em equilíbrio. Quando nós começamos a ver esses depoimentos, essas orientações, que esses mestres vêm nos trazer, e quando nós falamos em mestres, nós não falamos em espíritos superiores. Nós falamos do espírito da Dona Maria, que de repente ela desencarnou, e ela era uma pessoa muito simples, e ela disse assim, meu filho, tenha confiança que você vai conseguir, porque nós conseguimos também. Ela se torna uma mestra de sabedoria, de confiança, de fé, e aí então se torna para nós uma referência. Então quando a gente assume essa condição de uma vida que para nós tem ali os seus porquês, embora nós não entendamos, e nós mudamos o nosso foco, eu não vou concentrar as minhas forças na revolta, na angústia, no sofrimento. Eu vou concentrar as minhas forças na fé.
eu vou concentrar as minhas forças em Deus. Aí então eu me liberto completamente dessas energias negativas que me intoxicam e concentro as minhas forças naquilo que é produtivo. Aí eu começo a fazer, quer saber? Em vez de eu passar o dia inteiro me revoltando, eu vou passar o dia inteiro tentando viver da melhor forma. E então eu me desprendo do lado negativo e me concentro no lado positivo. E assim a vida, a princípio, ela vai se tornando muito mais leve. E aí então quando eu percebo, eu estou envolvido numa situação produtiva, numa situação em que eu me sinto valorizado, em que eu me sinto feliz, consigo ter relacionamentos valorosos para mim. Tudo isso porque eu saí do meu casulo de revolta. Conheço pessoas que infelizmente ainda vivem nessa condição. Passaram por transformações em suas vidas, por causa de um acidente, por causa de uma dificuldade, e aí então ficam o tempo todo se questionando, e de repente passaram 10 anos, 20 anos, e você pergunta, mas o que exatamente você conseguiu construir na sua vida esse tempo todo? E as pessoas respondem com uma certa angústia, eu não consegui construir nada. Não consegui porque eu não posso, não consegui porque eu não tenho condições, não consegui porque o jeito que eu vivo não serve, porque isso, porque aquilo tudo. Perderam 20 anos de suas vidas. E eu que falo 20 anos, não é uma força de expressão. São 20 anos desperdiçados. Algumas vezes chegando a 20, 25 anos, porque passaram a vida simplesmente questionando, se lamentando, se revoltando. E nesse nosso texto, nós aprendemos aqui que nós somos santuário do Deus vivo. Significa que nós somos aquilo que Deus tem de melhor para depositar as suas maiores virtudes. Só que para nós ela vem através de experiências. Daí então a gente pergunta, mas como é que Deus quer me iluminar me colocando numa situação tão difícil como essa? Sigamos com confiança, sigamos com fé, não por um fator psicológico, mas pela crença de que a nossa vida, nessa situação, ela tem ali um prazo de validade e que isso vai se transformar. Aqui então no nosso texto, Emmanuel traz para nós as seguintes considerações. O esforço individual estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas, mas a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. Indiscriminadamente, todas as pessoas recebem possibilidades idênticas de crescimento mental e elevação no campo superior da vida. Todos somos, pois, consoante a sentença de Paulo, santuários do Deus vivo. Apesar disso, inúmeras pessoas se declaram afastadas da luz eterna, deserdadas da fé. Enquanto dispõem da saúde, do tesouro das possibilidades humanas, fazem anedotário leve e irônico. Ao apagar das luzes terrenas, porém, inabilitados à movimentação no campo da fantasia, revoltam-se contra a divindade e precipitam-se no abismo de desespero. São companheiros invigilantes que ocupam o santuário do espírito com material inadequado. Absorvido pelas preocupações imediatistas da esfera inferior, transformaram esperanças e ambições criminosas, expressões de confiança em fanatismo cego, aspirações do alto em interesses da zona mais baixa. Debalde se faz ouvir a palavra delicada e pura do Senhor no santuário interno, quando a criatura, obcecada pelas ilusões do plano físico, perde a faculdade de escutar. Entre os seus ouvidos e a sublime advertência, erguem-se fronteiras espessas de egoísmo cristalizado e de viciosa aflição. E pouco a pouco, o Filho de Deus encarnado na Terra, rico de ideais humanos e realizações transitórias, passa à condição de mendigo de luz e paz na velhice e na morte. O Senhor continua ensinando e amando, orientando e dirigindo, mas porque a surdez prossegue sempre, chegam a seu tempo as bombas renovadoras do sofrimento, convidando a mente desviada e obscura à descoberta dos valores que lhes são próprios, reintegrando-a no santuário de si mesma para o reencontro sublime com a divindade. Então, nesse texto, Emmanuel coloca para nós que
todos nós recebemos oportunidades de crescimento. A gente lembra que existe uma condenação para todos nós. A condenação à felicidade. Mas para alcançarmos a felicidade, e a gente sempre coloca isso como um ponto fundamental, nós temos que entender o que é ser feliz. Porque nós ainda confundimos muito felicidade com conforto, felicidade com prazer, felicidade com satisfação. Então quando a gente pergunta para uma pessoa, você é feliz? Ela diz, sim, eu sou feliz. Porque eu tenho um trabalho que me paga bem, porque eu tenho saúde, porque eu tenho bons amigos, porque eu faço aquilo que eu gosto. Então eu sou uma pessoa feliz. Quando a gente fala da felicidade que emana para nós do mundo espiritual, aquela felicidade que os espíritos mais elevados trazem para nós, é uma felicidade que independe de tudo aquilo que a gente valoriza tanto aqui no nosso mundo material. Eu sou feliz não porque eu tenho um bom emprego. Eu sou feliz não porque minha saúde física se encontra ali na sua plenitude. Eu sou feliz não porque eu tenha pessoas que me sustentem do meu lado. Eu sou feliz porque eu consegui me desprender de tudo aquilo que para mim me provoca algum tipo de angústia. Basta a gente pensar, por exemplo, que se por acaso daquele meu bom emprego com bom salário eu ficar desempregado, normalmente eu vou entrar em depressão, como acontece com a maioria das pessoas que passam por essa experiência tão difícil. Não a depressão patológica, mas o estado depressivo. Porque você começa a se questionar, bom dia, Deise. Como é que eu vou viver minha vida sem meu emprego, com as minhas contas para pagar? E aí então a gente percebe que acontece uma reação em cadeia a partir do momento em que eu perco o meu emprego. Então aquela felicidade que eu imaginava ter, nada mais era do que o conforto. De repente eu digo assim, eu sou uma pessoa muito feliz porque eu não preciso tomar remédio, porque meu corpo tem aqui o meu peso ideal, a forma escultural como eu sempre quis, me sinto bem me olhando no espelho, então eu sou feliz. E de repente, mais dia ou menos dia, acontece alguma coisa que muda essa condição. Aí então eu olho no espelho e começo a dizer assim, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo, porque todas as desgraças caíram sobre mim. Aquela felicidade que eu acreditava ter, nada mais era do que bem-estar, não mais felicidade. E aí então eu me vejo rodeado de pessoas, meus amigos, eu posso ligar para todo mundo me liga. Eu sou feliz porque eu tenho todo mundo. E de repente acontece alguma coisa que eu me vejo sozinho. Aí eu começo a dizer, então eu não sou a pessoa feliz, eu sou uma pessoa abandonada pela vida. Ninguém me reconhece, ninguém me valoriza, então eu não sou mais feliz. Aquilo não era felicidade, era apenas ali estar bem socialmente. Então, quando os espíritos falam para nós de uma felicidade diferente desse tipo de vivência que nós temos aqui no mundo físico hoje, nós não conseguimos ainda compreender. Como é que a gente pode imaginar ser feliz sem viver bem? Ser feliz sem ter saúde, ser feliz sem ter amigos, ser feliz sem viver confortavelmente? Como é que a gente pode imaginar que a felicidade não esteja vinculada a isso tudo? E os Espíritos colocam para nós, assim como a própria passagem de Jesus no Evangelho diz que a felicidade não é desse mundo. Aí nós pensamos assim, bom, mas se isso não é ser feliz, o que é exatamente ser feliz? Nós, infelizmente, ainda não conseguiremos entender. Porque nessa nossa perspectiva, aqui hoje, tudo ainda depende desses estímulos que o mundo físico nos oferece. Do conforto, do bem-estar, da sociabilização. Mas então os Espíritos dizem que, como Jesus disse, que a felicidade não é desse mundo, e eu sempre reforço, mas que é aqui que ela começa a ser construída, a gente começa a mudar essa nossa perspectiva, primeiro reconhecendo a nossa divindade. Como diz para nós no próprio Evangelho de Jesus, vós sois deuses. Ou seja, existe dentro de nós aquela fagulha divina. Quando nós reconhecemos essa nossa relação tão próxima, tão íntima com Deus, a gente começa a perceber que tudo aquilo que é matéria, que nos envolve, é apenas ali o cenário onde nós vamos interpretar os nossos roteiros, as nossas peças, para poder alcançar uma condição melhor existencial, não uma condição melhor de vida. Reconhecendo essa centelha divina, a gente começa a se fortalecer. E a gente começa, como o título desse nosso texto, iluminemos o nosso santuário.
ou seja, esse santuário que nós representamos, iluminar simplesmente com essa luz que chega através do mundo espiritual, chega para nós através de Deus. E continua para nós aqui Emmanuel, que ele diz aqui uma passagem muito interessante, que todos nós recebemos oportunidades iguais, oportunidades equivalentes, igualitárias. Então são oportunidades que todos nós temos que alcançar determinado objetivo. Muito bem. O objetivo é nós, primeiro, entendermos o que é sermos felizes, o desapego que nós precisamos ter desses valores que nós achamos tão importantes, mas que nos transformam em pessoas mesquinhas, em pessoas egoístas, pessoas individualistas, cada um querendo ali o seu próprio, alcançar a sua própria felicidade. É interessante porque todo mundo quer ser feliz, mas todo mundo quer ser feliz por si mesmo, e um querendo ser mais feliz do que o outro. Então a gente começa a viver uma disputa, um conflito, parece que interminável aqui no nosso meio, para poder alcançar essa felicidade. E na verdade a gente vive uma eterna ilusão, pelo fato da gente não conseguir ainda reconhecer que a felicidade não se encontra nesses valores. Nós temos o direito de buscar esse conforto, o bem-estar, a sociabilização, como nós colocamos, de alguns dos elementos. Mas quando nós alcançamos essas condições, é importante sabermos que aquilo não é o máximo que a gente pode alcançar. O máximo vai além dela. Não é eu ter dinheiro, porque eu penso assim, eu sou feliz tendo esse dinheiro, mas eu serei muito mais feliz se eu tiver mais dinheiro ainda. Então a gente vai alimentando essa nossa ganância, essa nossa ambição, acreditando que quanto mais eu tiver, mais feliz eu vou ter. Só que na verdade, quanto mais eu buscar ter, mais distante da felicidade eu me encontro. Porque então eu vou me apegando cada vez mais. Quanto mais dinheiro eu tenho, e se vocês me perguntarem se eu quero ter muito dinheiro, eu quero, tá? Eu não estou rasgando dinheiro ainda. Mas se vocês perguntarem assim, mas a sua vivência, a razão da sua vida, vai ser a busca incessante de ter cada vez mais e mais e mais dinheiro? Até quando? Aí então eu penso assim, olha, se eu tiver o necessário, já é o suficiente para que eu tenha as oportunidades de me desenvolver, para que eu tenha conforto, para que eu tenha proteção, para que eu me sinta bem. Mas a partir do momento em que isso me faltar, eu tenho que me sentir bem também. Me sentir bem comigo mesmo, principalmente. Deixa eu ver rapidinho aqui que vocês colocaram. A Jeanri colocou, né? Temos a mania de achar que a nossa felicidade depende disso ou daquela pessoa. E todo dia somos cutucados para esse despertar, mas ainda não temos condições de entender. Né? E o Braço colocou, perguntaram a Jerônimo Mendonça, né? Jerônimo Mendonça, para quem não conhece, ele foi um palestrante espírita, já desencarnado, que ele tinha uma limitação física muito grave, né? Chegando inclusive a perder a visão, perdendo a capacidade de se locomover. E durante muito tempo ele foi levado de maca para os centros espíritas, onde ele fazia palestra, e trazia as mensagens mais nobres, mais elevadas. Né? Então ele tinha ali até o título, né? O Gigante Deitado, porque era exatamente ali o modo como ele realizava o seu trabalho. Então perguntaram para ele o que era felicidade, e a resposta seria poder deitar em outra posição. Né? Quer dizer, para ele, naquele momento, ele seria muito feliz se ele pudesse mudar de posição no leito em que ele se encontrava. Por que isso tudo? Porque cada um começa a perceber, se nós nos encontramos numa condição de sofrimento, se eu puder modificar um pouco isso, já será o suficiente para mim. Já será para mim algo extremamente positivo, extremamente valoroso. Então, quando nós observamos que nós somos esse santuário, por recebermos todas as oportunidades, nós temos que entender que as oportunidades vêm de acordo com as necessidades que nós temos. Se por acaso eu me encontro num caminho de adormecimento dos valores que eu preciso cultivar, das virtudes que se encontram no estado latente dentro de mim, é necessário que isso desperte, é necessário que isso aflore. Mas para isso, muitas vezes, precisa quebrar, romper aquilo que está bloqueando, está impossibilitando esse afloramento, essa floração. Nós temos a natureza, quando nós estudamos ontem sobre a lei de destruição, nós acreditamos que destruir significa simplesmente exterminar. Só que para a natureza, destruição, na sua própria perspectiva, significa transformação. De repente, um terreno que é estéril, depois de sofrer ali uma grande tempestade, e haver deslizamentos, e haver ali uma chacoalhada por um terremoto ou coisa parecida,
de repente, do nada, ela começa a florescer. Então, algumas vezes, por estar numa condição estagnada, a própria natureza se encarrega de fazer com que ela se transforme para se tornar produtiva. Quando se fala sobre a nossa natureza íntima, muitas vezes é necessário que haja essa transformação, essa transmutação da nossa condição de adormecimento para uma condição de despertamento. Uma estatística foi feita recentemente numa das revistas de circulação nacional, não me lembro se é Isto É, se é a Época, mas falava sobre as religiões. E mostrava que grande parte das pessoas buscavam as religiões quando se encontravam numa condição de sofrimento. Elas iam para as igrejas, iam para os templos, iam para os centros espíritas, iam para qualquer local de reunião de uma religião religiosa que se mostrasse, diante de uma dificuldade que ela tivesse. Se ela perdesse o emprego, se ela tivesse com alguém doente na família, se ela tivesse infeliz de alguma forma, ela fala, eu preciso rezar para ver se Deus me ajuda. Então, no início, nós nos tornávamos indiferentes uns com os outros. E nós podemos perceber que, se por acaso a nossa vida se encontra confortavelmente estabelecida, com as contas pagas, com o dinheiro guardado no banco, todo mundo saudável, não está havendo discussão, as nossas preces se tornam mais superficiais. No momento em que a gente se depara com uma dificuldade que realmente nos abala, nos move, a gente cai de joelhos e faz uma prece chorando. Ou seja, nós precisamos dessa chacoalhada. E é então, quando nós nos encontramos nessa nossa zona de conforto, quando nós nos encontramos naquela indiferença com relação à necessidade de nós estarmos aqui encarnados, quando nós nos encontramos indiferentes com relação ao objetivo de nós estarmos aqui, eis então que nós levamos uma chacoalhada e a gente pergunta, mas estava tudo tão bem, por que as coisas tinham que acontecer dessa forma? Exatamente para que a gente possa ou ficar atento com relação às nossas responsabilidades e ficarmos despertos da nossa fragilidade. A fragilidade, nós somos frágeis. Nós podemos nos achar as pessoas mais poderosas do mundo. Nós não somos. De repente eu me vejo como um indivíduo que é o mais poderoso do mundo, que tem a capacidade de construir e destruir, de mandar e desmandar. De repente vem um resfriado, vem uma pneumonia e eu desencarno, mostrando que eu sou uma pessoa frágil, que aquele poder, na verdade, era uma ilusão. Pois é, todo mundo fica, né, Eduardo? De repente vem aquela ilusão, despertamento de acreditar, peraí, eu estava brincando de faz de conta, esse mundo não é assim, eu acho que é dessa forma. Por isso, então, a gente começa a mudar a nossa visão. A Shanri colocou, se por acaso está tudo em ordem, se prepara porque vem chumbo. Na verdade, Shanri, a gente pode pensar o seguinte, eu conversava com uma amiga numa certa oportunidade, ela dizia assim, é impressionante como nós ainda somos infantis. Porque nós vemos pessoas que estão numa condição confortável, as suas vidas estão bem estruturadas, a sua família está muito bem organizada, a convivência saudável, e em vez deles aproveitarem essa paz, essa tranquilidade para produzirem cada vez mais, é exatamente no momento em que elas param de produzir, em que elas se encostam, em que elas se acomodam. Ou seja, falta para nós essa consciência. Porque se está tudo bem, é exatamente nesse momento que eu posso dar o máximo de mim, focando naquilo que eu posso fazer em benefício de mim mesmo, em benefício das pessoas, em benefício do mundo que eu vivo. Mas aí então eu começo a negligenciar. Quando acontece uma tragédia, aí então eu me volto para o mundo espiritual com todas as forças. Não que isso vai acontecer. A gente lembra que não é pelo fato de você estar com a vida confortável que você precisa esperar uma desgraça caindo sobre sua casa. Algumas vezes você vai viver confortavelmente para o resto da sua vida. Só que depois, quando chega no mundo espiritual, vão perguntar, muito bem, a sua vida estava ótima, mas o que você fez com essa tranquilidade que você recebeu? Aí vai olhar para trás e perceber que não fez nada. Porque nós estamos aqui hoje, lembrando que fazer caridade, você se dedicar em benefício das pessoas, não é uma obrigação, ninguém é obrigado a fazer isso. A gente lembra que não existe nada que nós sejamos obrigados a fazer. Nós temos o livre-arbítrio. Mas a partir do momento em que a gente percebe que estarmos aqui nesse mundo, no meio das pessoas, no meio das situações que a gente observa,
nos meios de comunicações, no nosso dia a dia, andando pelas ruas, nós percebemos que aqui é um palco onde muita coisa precisa ser feita. É um campo de obras onde a mão de obra é escassa e o trabalho é abundante. Mas nós não nos interessamos, porque a gente olha assim, olha, tá bom, é interessante, mas isso aqui não é da minha conta. Eu não tenho nada a ver com isso. Só que como um organismo, é mais ou menos como se o olho dissesse assim, olha, tem uma unha encravada no meu dedão, ou então a minha joanete está doendo, eu não tenho nada com isso. O olho dizendo para a joanete. Só que ele se esquece que os dois fazem parte do mesmo organismo. Os dois fazem parte do mesmo corpo. O ouvido está aqui ouvindo as coisas e fala para o dedão, eu não quero ficar ouvindo as suas queixas. Como se ele não tivesse nada com isso. E é assim que nós agimos hoje. Nós olhamos para essa grande sociedade, que é um grande organismo vivo e pulsante, e nós olhamos com indiferença para aquilo que acontece nesse nosso ambiente, acreditando que ninguém tem nada com isso. Tem uma piada interessante, de gosto duvidoso, mas que não deixa de ser muito interessante, que ela diz o seguinte: no organismo de um indivíduo, os órgãos conversavam entre si. E aí então o cérebro, com toda a sua arrogância, disse o seguinte, olha, quem manda nessa coisa aqui sou eu. Nada funciona se eu não der ordem. Aí o coração falou, tá bom, mas se eu parar de bater, você não vai mandar coisa nenhuma, porque você depende de mim. Aí o pulmão falou, tá bom, se eu parar de respirar, a casa vai cair para todo mundo. Aí então o intestino, coitadinho, disse o seguinte, tá bom, eu sou do pessoal do porão, né? Mas eu vou ficar uma semana sem trabalhar. A gente vai ver quem manda nessa coisa. E aí então começamos a perceber o quê? Todo mundo brigando entre si, numa codependência, um achando que era mais importante do que o outro. Porque o intestino falou, se eu parar de trabalhar, todo mundo vai começar a suar, todo mundo vai começar a sentir dor, todo mundo vai começar isso, e aí então o organismo vai padecer. E é mais ou menos o que acontece aqui no nosso meio. Nós acreditamos, nós somos importantes porque nós não temos nada a ver com o problema. O outro tem mais a ver com o problema, e isso, aquilo, tudo, todos nós dependemos uns dos outros. Só que a gente vive com tamanha indiferença, que nós não nos damos conta da necessidade que nós temos uns dos outros. Para a gente poder fechar, uma frase que eu achei muito interessante para todos nós aqui. O Senhor continua ensinando e amando, orientando e dirigindo. Mas porque a surdez prossegue sempre, chegam a seu tempo as bombas renovadoras do sofrimento, convidando a mente desviada e obscura à descoberta dos valores que lhes são próprios, reintegrando-a no santuário de si mesma para o reencontro sublime da divindade. Então, todos nós temos oportunidades, todos nós recebemos as mesmas chances, só que pelo fato de nós nos desviarmos, todos nós recebemos também o corretivo necessário para a nossa retomada de curso que já tinha sido pré-estabelecida. Essa é a parte interessante. Eduardo colocou, podemos entender isso no movimento espírita? Quando espíritas ficam colocando uns contra os outros em relação à história do intestino? Olha, eu acho que individualmente, independente, eu gosto de ser mais abrangente, Eduardo. Isso a gente não fala com relação a espíritas, a gente fala com relação aos nossos vizinhos. Porque assim, são pequenos detalhes, porque a gente valoriza muito as catástrofes, mas a gente não se dá conta dos detalhes. Leon Denis, nós já conversamos sobre isso, no seu livro O Espiritismo e a Guerra, ele fala sobre a Primeira Guerra Mundial. Ele viveu naquela época. E aí, então ele dizia que a guerra aconteceu na França por uma necessidade, porque a França, que era uma bela donzela, se encontrava acomodada nos vícios e nos prazeres, porque nada acontecia de negativo na França durante muito tempo. E aí, então as pessoas começaram a se distrair, começaram a se desviar, começaram a fazer isso, fazer aquilo, e durante muito tempo esses pequenos detalhes que passavam despercebidos começavam a tomar corpo, até que chegou um momento em que a França se encontrava doente. E aí então estourou a Primeira Guerra Mundial.
onde eles pararam de brincar de faz de conta e começaram a concentrar as suas forças no restabelecimento da paz daquele país. Mais ou menos o que acontece aqui hoje entre nós. Obrigado, Cinzinha. Mais ou menos o que acontece. A gente fica indiferente com relação à sociedade. Vai com Deus, Bela. Com relação à sociedade, com relação ao vizinho, com relação ao colega de trabalho, com relação à família, cada um querendo viver a sua própria vida, até que chega um momento em que acontece um grande abalo em que todos voltam a atenção. De repente alguém da família ficou doente, de repente alguém desencarnou, de repente alguém modificou alguma coisa e todo mundo para de brincar de faz de conta e presta atenção. A gente pode ver que durante a noite, quando a gente põe a cabeça no travesseiro, se está tudo bem na nossa vida, se está tudo tranquilo, a nossa cabeça começa a viajar, começa a fazer planos, começa a pensar bobagem, começa a se distrair cada vez mais. Quando nós temos alguma coisa que está acontecendo de não grave necessariamente, mas alguma coisa que tem ali um peso na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz quando põe a cabeça no travesseiro é começar a buscar soluções. Como é que eu faço para resolver isso? Por que isso aconteceu? Por que tal coisa está passando? Então a gente começa a dar atenção para aquilo que é grave. Porque na nossa condição, quanto mais em paz nós nos encontramos, mais vulneráveis aos erros e aos tropeços nós nos encontramos. Porque nós não temos disciplina. Nós não temos ainda força moral para poder direcionar as nossas ações para aquilo que é produtivo. Mas nós já demos um passo significativo. Nós praticamente todos os dias conversamos sobre isso. Nós conversamos sobre a vida, conversamos sobre os porquês, conversamos sobre os objetivos de nós estarmos aqui, quais são as nossas propostas, quais são as reflexões que são necessárias. Então, nós já demos um passo significativo para podermos racionalizar as experiências que a gente vivencia. E aí então a gente sabe, olha, eu não posso fazer isso porque é errado, eu devo fazer isso porque é certo. Então já é um passo, mas ainda assim nós nos encontramos apenas na teoria. A prática ainda está um pouco distante da nossa realidade. A prática, ela exige sacrifício, exige disciplina, exige boa vontade. Só que para nós, a gente tem muito boa vontade para fazer aquilo que é gostoso, que é legal, que é prazeroso. Disciplina nós não temos. Força de vontade ainda bastante frágil, bastante limitada. Então, por isso, nós temos que nos valorizar. Olha, nós estamos aqui para receber aquilo que Deus tem de melhor. Mas se o remédio que Deus tem que me dar é um remédio que é meio amargo, aquilo é o melhor que Ele tem para me dar. Se por acaso a ciência hoje me dá uma cirurgia como o melhor recurso para um tratamento, eu vou desesperadamente em busca dela. Mesmo que ela tenha que me cortar, mesmo que vá doer, mesmo que depois eu tenha que tomar remédio, eu vou atrás dela. Moralmente, pelas propostas e pelas situações que nós vivemos hoje, algumas vezes as situações que a gente vive são cirurgias morais que nós estamos passando. Se você não faz por bem alguma coisa, você vai ter que arrancar alguma coisa que está doente. Você vai ter que tirar, você vai ter que suturar, que modificar. E isso a gente faz moralmente quando vem uma dificuldade. A gente pode perceber que a gente transforma a nossa forma de viver diante de uma dificuldade. Alguns fraquejam, desistindo, reclamando, ficando doente por causa daquela dificuldade, mas quando a gente tem essa confiança, como nós colocamos no início, quando nós focamos essa confiança em Deus de que tudo está no lugar certo, apesar do remédio ser amargo e ser doloroso, aí então a gente vive em função do nosso crescimento. Aí sim a gente aproveita todas as oportunidades que a vida pode nos dar. E aí sim nós cresceremos com mais facilidade. Por isso então, nessa nossa mensagem, devemos iluminar esse nosso santuário, que é a nossa vida hoje que nós temos. Iluminá-la com a confiança, iluminá-la com a boa vontade, iluminá-la com a fé, com o amor e com todas as virtudes que estão à nossa disposição, porque todos nós recebemos isso de Deus, bastando apenas que a gente saiba utilizar da melhor forma. Então, meus amigos, a gente fecha por aqui, né, no nosso estudo de hoje. Né, vocês falaram sobre as divergências, né, que acontecem no meio espírita. Não pensem em divergências que acontecem no meio espírita, pensem em divergências que acontecem entre os seres humanos. Porque quando a gente fala de centro espírita, dá a impressão de que nós somos as piores criaturas, de que nós somos os mais ignorantes. Mas basta a gente falar de futebol, basta a gente falar de política, basta a gente falar de comida, que todos nós entramos em conflito.
pelo fato da gente não entrar em entendimento. É isso que falta para todos nós. Doutrina é apenas o tema. O que vale nessa situação é a nossa personalidade, o nosso caráter e os nossos valores. O Eduardo colocou, posso passar o atalho? Claro, pode e deve, só que tem um problema, Eduardo. Você vai precisar dar um espaço entre o link, dentro do link, senão ele não vai aparecer aqui para nós. Só os arrobas que podem publicar links aqui na tela. Tá? Então coloca o link aqui, dá uma quebradinha nele no meio, que aí fica tudo certo, tudo em ordem. Então, assim, é um aprendizado demorado que a gente está vivendo hoje, sem dúvida nenhuma. Muitas pessoas passam a vida dentro de um mosteiro, conversando, rezando e meditando, para chegar à mesma conclusão que nós estamos tentando chegar hoje. Para tentar entender o porquê das coisas, de que modo que a gente deve fazer. Só que nós temos duas formas de fazer isso. Ou a gente se isola para ficar pensando, ou a gente trabalha com confiança para ver os resultados. Nós temos a oportunidade de trabalhar com confiança. E é isso que importa para todos nós. A vida é difícil? Sim, a vida é difícil, e não é exclusividade de um ou de outro. Nós observamos na televisão os conflitos que acontecem na Europa, na África, em tal lugar, no outro lugar. Todo mundo passa por suas dificuldades. A diferença é como nós lidamos com ela. E o tema desse assunto, para vocês que chegaram depois, foi porque nós recebemos uma notícia hoje pela manhã, ou eu li o boletim. Bom dia, pessoal que chegou. Eu li um boletim hoje de manhã que fala sobre a saúde do Raul Teixeira, né, o nosso querido palestrante, que vem se recuperando de um aneurisma que ele sofreu há umas 2 semanas mais ou menos. E aí então ele está caminhando, está fazendo exercício de fonoaudiologia, está fazendo ali os exercícios de reabilitação para recuperar os movimentos do braço esquerdo, principalmente, que ficou ali meio paralisado em virtude da lesão. E a gente falava assim, né, como é que a gente lida com essas dificuldades? Quando a gente começa a observar o que acontece à nossa volta, o que acontece na vida das pessoas, todos nós crescemos com esses estímulos, embora não cresçamos do jeito que nós gostaríamos. Lembrando que a felicidade, como nós conversamos, a felicidade para nós é o prazer. Né? Ele está nos Estados Unidos, Clarice. Tá? Passando ali pelo tratamento de reabilitação onde ele se encontrava. Cancela colocou, não há como fugir dela. Né? Todos temos as nossas coisas nesse planeta. Né? Que pensar diferente vai à ilusão. Né? Exatamente, quem pensa diferente, que veio aqui a passeio, veio aqui para se divertir, está completamente enganado. E quem só se desilude quem se ilude, como a gente já conversou. Né? A Lu colocou, há sofrimento e dificuldade por tabela, onde uma pessoa passa necessidade por imprevidência de outra. Lu, não há desperdício na natureza. Mais uma vez a gente tem que lembrar sempre, essa é uma confiança que a gente precisa alimentar. Nada é desperdiçado. Nada vem por acaso e nada vem sem merecimento. Essa é uma determinação divina que a gente precisa ter essa certeza. Ah, mas como é que você vai me provar isso? Não tem como provar. A fé não tem prova. A fé é algo que a gente alimenta. Quando a gente tem essa certeza de que eu passo por uma dificuldade, porque alguém da minha família provocou isso tudo, porque alguém da minha família acabou sofrendo uma situação, significa que eu estou comprometido com ela. E esse sofrimento muitas vezes vem na forma de auxiliar ou na forma de me regenerar. Das duas, uma. Mas certamente eu estou envolvido. Por que por acaso nós não caímos no meio de um buraco aberto por um terremoto? Porque nós não precisamos passar por isso. Se precisasse, pode ter certeza que a gente estaria em cima de uma rachadura, em cima de um encontro de placas tectônicas. Mas por que a gente não passa por uma doença, como por exemplo, ontem foi o dia de combate à AIDS? Por que a maioria de nós, ou pelo menos nós aqui na sala, não sei se alguém passa por essa dificuldade, não vive uma doença tão destrutiva como aquela? Porque é destrutiva não apenas fisicamente, mas psicologicamente, socialmente. Por que não passamos por uma doença como aquela? Porque nós temos a nossa necessidade. A minha necessidade traz ingredientes que aquela doença não vai me satisfazer, mas outras situações vai. Eu vou ter alguém com um relacionamento difícil, vou passar por uma dificuldade financeira, vou passar por uma limitação física, vou passar por isso, por aquilo. Por quê? Porque vai despertar em mim determinados pontos da minha personalidade que se encontram adormecidas. É mais ou menos como se aquele problema fosse uma chave e a nossa vida fosse uma fechadura. É a chave perfeita que vai destrancar aquilo que está adormecido.
Não adianta pegar a chave do outro para tentar abrir a minha fechadura. Não é assim que funciona. Tudo vem do jeito certo. E é essa confiança que a gente precisa alimentar. Se eu não passo por um problema diretamente, passo indiretamente, é porque eu estou envolvido com aquela situação e aquela situação é uma chave que também me serve. Digamos assim, é uma chave coletiva. Mas tenhamos a certeza que a chave mestra é a chave do amor. Ela vai abrir todos os corações, mas enquanto a gente não consegue aceitar essa chave, cada um vai ter que ter a sua chavezinha específica, da cor certa, do tamanho certo, do jeito certo, com o código certo. Importante a gente pensar dessa forma. Fechando aqui então o nosso trabalho de hoje, eu vou passar então para a nossa amiga Shanri, que vai fazer o encerramento, depois a gente volta, tá? Esperando, né, que esse nosso bate-papo tenha sido reflexivo diante dessa proposta que Emmanuel trouxe para nós. Certamente muita coisa poderia ser falada, muitos outros pontos de vista poderiam ser dados, tá? Eduardo,